Meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que se realiza aqui em nossa Igreja Sede Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Epitácio, na Rua Cuiabá, 146, todos os domingos às 8h30 da manhã. Você e sua família é o nosso convidado especial a estar conosco, juntamente também com o nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Hoje nós estamos com a nossa lição de número 7, a qual tem como título: A responsabilidade é individual. A ideia que nós vamos estar trabalhando aqui no decorrer desse tema é sobre responsabilidade. Quando falamos sobre responsabilidade, por exemplo, nós falamos muito esta frase: fulano é responsável, fulano é uma pessoa responsável, né? Significa que aquela pessoa, ela tem um título de confiança, de responsabilidade, ou seja, ela tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, no quesito que nós vamos estar tratando da salvação, o item da parte B vai dizer é individual, ou seja, a ideia que se tem de indivíduo fala de uma só pessoa. Ou seja, nós vamos estar trabalhando, então o tema responsabilidade é individual e vamos estar entendendo o porquê nós vamos estar tratando esse tema. O nosso textual diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, versículo 20. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. O que é fatalismo? Isso é contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Muitas pessoas, às vezes, estão passando por alguma situação, não está trabalhando aqui, às vezes coloca a culpa no destino, coloca a culpa em alguém. Será que isso realmente tem uma base bíblica para isso? Na nossa leitura em classe está Ezequiel capítulo 18, do versículo 20 ao 28. E o nosso tópico 1. Vamos estar tratando sobre a máxima, né, que é usada em Israel. O tópico 2, expor a respeito da abrangência da salvação. Tópico 3, pontuar a reação de Israel. Muito bem, queridos, vamos estar tratando aqui sobre o nosso tópico 1, que vai falar sobre a máxima usada em Israel. Muito bem, essa máxima era usada em Israel, em Jerusalém. Qual que era a máxima que eles usavam? Existiam outras frases, né, que eles usavam equivocadamente, que as profecias, com o passar do tempo, se findarão, se cessarão. E isso é uma ideia que eles tinham para desacreditar nos mensageiros de Deus. Muito bem, nós vamos entender qual a máxima que eles usavam. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotavam. Ou seja, eles se utilizavam dessa máxima. Mas o que isso quer dizer? Que é o nosso tema da nossa capa. O que isso quer dizer? Os pais comeram uva verde e os dentes do filho se embotavam. Muito bem. A ideia que ele tinha, que eles utilizavam de maneira equivocada, ainda que na lição fala o terceiro mandamento, na verdade é o segundo. É o segundo mandamento, que vai nos falar lá em Êxodo, capítulo 20. Olha só o que vai dizer aqui. Êxodo, capítulo 20, do segundo mandamento, verso 5. Olha o que vai dizer aqui. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me
aborrecem, ou seja, daqueles que me aborrecem. Então, não significa que o filho está pagando por um pecado do pai. Nós vamos entender que isso pode acontecer se ele continuar nos mesmos pecados que o pai cometeu. Muito bem. Então, essa máscara que usava, os pais comeram uva verde e os dentes do filho embota, ou seja, os dentes não se sujam, né, fica embotado. O dente na Bíblia o dente branco fala de santidade. Vamos dizer isso lá em Gênesis 49:12, que se refere a Cristo. O branco fala de santidade. Então aqui está dizendo o quê? Os pais comem uva verde e os dentes do filho se embotam. O que isso quer dizer? A ideia que se tem é que as uvas verdes é uma figura do pecado, tá? As uvas verdes é uma figura do pecado. E os dentes embotados é uma figura que eles utilizavam das consequências do pecado, ou seja, se eles estavam pagando pelos pecados dos filhos. Ou seja, pelo pecado dos pais que eles haviam cometido. Ou seja, então essa ideia nos faz entender que eles acreditavam que eles estavam no cativeiro, tanto que estavam no cativeiro, tanto que estavam ali em Jerusalém, em Judá, acreditava que todo o sofrimento que eles estavam vivenciando era culpa dos seus pais. Eles culpam os seus pais. Por isso, tem essa máxima que eles utilizavam. Mas isso vai na contramão até mesmo da lei, do mandamento de Deus, que está em Deuteronômio mesmo, né, o capítulo 24, versículo 16. Olha só. Que os pais não morrerão pelos filhos, e nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Ou seja, na própria lei já está ressignificando, já está desmentindo essa máxima que eles utilizavam. E isso é lembrado na história de Israel. Lembra que Amazias mandou matar ali, mas não matou os filhos, né, daqueles que haviam matado o seu pai, o filho de Joás ali. Então veja, queridos, é a ideia que eles tinham. Ou seja, para que isso? Porque eles não queriam reconhecer que era pelos seus próprios pecados. Era por causa que eles continuou também pecando como seus pais. A ideia que se tinha era essa. Biblicamente, vamos dizer que eles continuaram pecando. Ou seja, os psicólogos dizem que toda pessoa tem a síndrome de transferir a culpa para alguém. O ser humano tem esse mal de não assumir a culpa. E isso já vem lá desde o Jardim do Éden. Adão, por exemplo, colocou a culpa em Deus, a mulher que tu me deste. Veja, colocou na mulher, a mulher a serpente, e assim vai. Ou seja, um transferindo a culpa do outro. Ou seja, nós temos, o ser humano tem dificuldade de reconhecer os seus pecados. E é isso que Deus queria que o povo fizesse, enviando o profeta Ezequiel, enviou Daniel na corte ali na Babilônia, enviou o profeta Jeremias, pregou um período de 40 anos, e o povo não deu ouvido à mensagem, não se arrependeu e não confessou, ou seja, não assumiu a culpa, e agora vai querer transferir para terceiros. Eles eram justiceiros, não podemos ser justiceiros. E é isso que estava acontecendo com o povo, com a nação de Israel. Eles não assumiam, né, as suas culpas, os seus pecados. Então, se usava dessa máxima aqui. E isso, queridos, veio até os dias de Jesus, daquele cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus. Diz que nenhuma coisa nem outra, mas é para se manifesta a glória de Deus. Ainda que nós vamos já entender as consequências, queridos, existem sim, mas são as consequências naturais. Nós vamos entender já já. Jeremias, né, e Ezequiel trataram desse assunto. O profeta Jeremias também falou essa mesma fala em Jeremias 31, 29 e 30, mas está no contexto escatológico da restauração de Israel. Ou seja, Ezequiel 18, aqui nós vamos ver que já foi uma leva para o cativeiro. O povo já estava em cativeiro. Boa parte do povo já estava em cativeiro. O item 3 fala do problema do nosso tempo.
né? Hoje nós precisamos tomar cuidado com a maldição hereditária, né? Que aí começa aquelas oração, descarrego, quebra de maldição, batalha espiritual, né? Conhecido como essa doutrina, essa religião, né? Batalha espiritual, né? Precisa quebrar essa maldição. Toda maldição ele foi quebrar lá na cruz do Calvário. Toda a maldição do pecado foi quebrado lá na cruz do Calvário. Mas o que existe hoje, o que o filho pode pagar em referente ao que o pai fez são consequências naturais, então também são influências. Se ele se deixar influenciar pelo mesmo pecado do pai, isso pode acontecer. Mas é uma escolha dele, a responsabilidade é individual. Tanto Ezequiel 18, né, vai falar 2 vezes, a alma que pecar, essa morrerá. Toda maldição foi quebrada na cruz. Isso é desmentido até mesmo na lei e nos profetas. Segundo Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, me permita falar aqui sobre as consequências do pecado. Por exemplo, se nascer um filho com deficiência, talvez é porque o pai fumou droga, pecou fumando droga, é um pecado, é um mal. E dentre outras consequências, que eu já estudei sobre a droga, muitas vezes a mulher que está grávida, se ela fumar droga, o filho pode nascer com deficiência, tanto o filho, né? Às vezes, consequências para o pai também, que o corpo não é mais o mesmo. Mas ele já pediu perdão a Deus, já se arrependeu. Mas ficou o que? As consequências. Porque as consequências, eles são naturais e elas acontecem. Deus, eu preciso entender que Deus perdoa meus pecados, nossos pecados. Ele não perdoa as consequências. Você vai ver isso na vida do salmista Davi. Deus perdoou, mas houve as consequências dentro da casa dele, sobre os filhos dele. Você vai estudar o que aconteceu e influenciou até na vida de Salomão, a idolatria e tudo mais. Veja que muitas coisas, né, naquela guerra de Rabá, ele teve que voltar lá para concluir, porque ele havia ficado no palácio, não foi a guerra, ele teve que voltar lá e fazer o serviço. Houve as consequências quando nasce o filho de Davi, nasceu morto. Ou seja, é as consequências dos seus pecados. Até mesmo hoje, se você for no velório, por que há morte hoje? É por causa da consequência do pecado, mas nós já somos perdoados, já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas ainda existem as consequências que elas são naturais. Agora existe a influência da sociedade, a influência dos pais, que pode influenciar a pessoa a pecar, mas é uma decisão pessoal da pessoa. Se ela decidir escolher pecar, aí a responsabilidade é individual, ou seja, precisamos tomar cuidado com esses ensinos equivocados de quebra de maldição, maldição hereditária. Devemos orar e agir para que esses ensinos não prosperem em nossos dias. O item 3, né, vai dizer que o tópico 2 fala sobre a salvação para todos os seres humanos, ou seja, a esperança para o pecador. A vontade de Deus, queridos, é que todos sejam salvos. Deus quer que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Mas a escolha, a responsabilidade é individual. Eu preciso escolher. Eu preciso decidir. O item 2 fala, refutando um pensamento fatalista. Tanto o povo de Babilônia, Judá, Jerusalém, criava essa falsa ideia que está pagando pelo pecado dos pais. Por exemplo, às vezes eu sou cristão, mas às vezes o meu pai não foi. Por exemplo, meu pai não foi um cristão. Eu sigo o exemplo da minha mãe. O filho não pode pagar pelo pecado do pai ou pelo pecado dos avós. Uma vez o pai dele pecou, mas o avô foi fiel e temente. Ele imitou o avô, não o pai, e assim por diante. Cada um vai pagar pelos seus próprios pecados. Precisamos tirar essa ideia também de uma vez salvo, salvo para sempre. Essas doutrinas que vêm em nosso meio. Ele foi determinado, ele já foi decretado para ser salvo quando ele nasceu. De maneira nenhuma. Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Eu preciso aceitar Cristo. Eu preciso, ter um encontro com Deus, aceitar essa salvação. Deus quer salvar. Deus quis salvar, enviando Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então precisamos tirar esse pensamento. Porque lá em Lamentação,
né? 5, olha lá em 5, nós vamos ver lá, deixa eu ler com vocês aqui. Ezequiel, Lamentação, capítulo 5. Olha só, vocês vão ver que no próprio livro de Jeremias vai desmontar essa ideia, porque Lamentação 5 vai dizer assim, 7. Nossos pais pecaram, e já não existe, e nós levamos as suas maldades. Por esse versículo dá a entender que eles estavam pecando por causa dos pecados dos pais. Se eu pegar só esse versículo, mas olha no capítulo 5 mesmo, versículo que nós vamos dizer aqui, mais para frente, 16, caiu a coroa fala de honra, né? Fala de honra, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, ou seja, Lamentação de Jeremias, ele está dizendo aqui que é nós que pecou, está dizendo, é nós somos o culpado, é nós que pecamos, ou seja, já tira a ideia dos pais aqui, é eles mesmos. Aí o 21, converte-nos a ti, Senhor, e nós converteremos. Renova nossos dias como, ou seja, Lamentação está dizendo, precisamos converter a ti, Senhor. Precisamos se renovar como assim, precisamos se voltar para o Senhor. Então não era culpa dos pais. Então a palavra alma, quando fala lá Ezequiel 18, tá? Vamos ver lá Ezequiel 18. Quando fala alma, tá? Ezequiel 18, tanto no versículo 4, tanto no versículo 20, fala, a alma que pecar, essa morrerá. Quando fala alma aqui, está falando se há um indivíduo, a personalidade, o ser da pessoa. A alma fala do nosso intelecto, a vontade, a nossa razão. Ou seja, cada um tem uma alma. Às vezes o corpo são semelhantes, pode fazer transplante e outras coisas. Os corpos são iguais. Mas a alma não, a alma fala do indivíduo. Ou seja, a alma que pecar, que não diz as almas, mas a alma, ou seja, o indivíduo, o ser de cada um, a cada pessoa que pecar. Então pode ser traduzido aqui como a pessoa que pecar, essa morrerá. Tanto morte espiritualmente, está se referindo aqui, e nós vamos morrer fisicamente por causa das consequências do pecado de Adão e Eva. Duas situações, o item 3. O verso 2, 22 e 24. Primeiro, eu preciso entender que se um pecador abandona sua vida cheia de pecados, né, todo tipo de maldade, iniquidade, se volta para Deus, a pessoa é perdoada, né? A pessoa é perdoada, se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, tem duas situações, vai viver. Se ele abandona a vida de pecado, se ele continuar, por mais que ele fez um ato bom atrás, um ato agradável, uma boa obra, uma boa ação, isso não justifica. Um passado de glória não justifica um presente em cinza. O que eu fiz de bom há 20, 30 anos atrás não justifica. Eu preciso estar no presente com a minha comunhão com Deus. O que eu fiz no passado, as minhas boas obras, as minhas ações, não justifica. Nós não vamos ser salvos pelas nossas boas obras e boas ações. Seremos recompensados pelas boas obras, aquele que é salvo pelas suas boas ações. Mas isso não justifica eu hoje levar uma vida pecaminosa. Aí a segunda situação é, mas se pelo contrário o justo se desviar da sua justiça, ele fala de alguém que já foi justo, já praticou a justiça, e se desvia agora e cometer injustiça, iniquidade, conforme todas as suas abominações que faz, e toda a sua injustiça, né? De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória, olha só, não adianta. Senão Deus seria injusto. Eu vou ter que pagar para ser salvo. Não. Isso não justifica minhas obras que eu fiz. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Ou seja, ou viverá, ou morrerá. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. O mesmo Deus que escreve o nome no livro da vida, como diz a Baía de Sardes, é o Deus que também apaga. Não existe, então, essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. O tópico 3, né, vai falar sobre uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. A pergunta retórica é uma pergunta que não exige resposta, ela já está respondendo aquilo ali. Por exemplo, na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Deus está dizendo aqui, usando o profeta. E não são os vossos caminhos torcidos? Ponto de interrogação. Mas aí a pergunta é retórica, não espera a resposta. Trata de uma afirmação da pergunta.
Ou seja, ele está perguntando e já respondendo também. Nós temos exemplo na Bíblia, né? Quando fala, não é Arão levita, teu irmão, você já está afirmando aqui. Então, depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão, e sempre é. Os caminhos do Senhor são retos. E os nossos caminhos que são torcidos. Então, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. É o que diz lá em Lamentação 3:39. Olha só. Olha o que diz. De que se queixa o homem, pois? O homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Cada um tem que se queixar dos seus próprios pecados. Então, nós somos culpados, é nós que pecamos, é nós que erramos. Então, nós temos que pagar por um ato que o meu pai fez lá atrás ou minha mãe fez lá atrás. Não, cada um vai pagar pelos seus próprios pecados. Agora, sobre a justiça, Ezequiel deixa claro que ao sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade é individual, ou seja, a ideia de um indivíduo. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador, na premiação do justo, com a recompensa a cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um vai ser recompensado segundo as suas obras, ou seja, a recompensa é individual também. E o julgamento também vai ser individual. Isso nós vemos na Bíblia. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo e está associado com o atributo de Deus, a sua santidade. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus não aprende outra lição, é imparcial. A justiça de Deus está associada, está em harmonia com a sua santidade e a sua moral. Deus é justo juiz e ele é santo. Olha o que diz no Salmo 7, versículo 11. Olha só, Salmo 7, 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Olha só. Se o homem não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Ou seja, se o homem não converter, mas se ele se converter, com certeza será poupado da ira do juízo de Deus. Então, Deus não é como os homens que nós vemos aí no sistema tribunal, que beneficia um, favorece outros, né? Faz desdém da lei, faz desdém de pouco caso. Não, Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. E ele vai julgar cada uma dessas pessoas, a cada um, segundo a sua obra. Então, item 3, né? Fechando aqui sobre o arrependimento. Eles precisariam se arrepender. Né? Eles precisariam se arrepender. Porém, o 28, do Ezequiel 18, pois quem reconsidere se converte de todas as suas transgressões que o cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então, a Bíblia diz lá em Atos 3,19, quando nós se arrependemos, vamos receber um refrigério para nós. O que é um refrigério? É você estar todo sujo, cheio de pó, ir lá no rio e tomar um banho. Você recebe um refrigério, você recebe um alívio em Cristo Jesus. Tira todo o peso dos nossos pecados, das nossas maldades. Porque não existe, a ocasião faz o ladrão. A pessoa não peca lá roubando, não é porque ela está necessitada não e foi roubar, não é isso. É porque ela está roubando, é porque ela era ladrona mesmo. Não é que a ocasião faz o ladrão, é porque a pessoa é ladrona mesmo. Então não existe ocasião faz o ladrão. Então precisamos se arrepender, se voltar para Deus. Fechando aqui. E essa história se repete, queridos, em nossos dias. Porque a tendência dessas pessoas por culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus Cristo. O nosso pastor José Soares, uma certa vez ele ensinou algo na teologia, eu vou até ensinar para vocês. Quem está em cima do erro não vê o erro. Eu vou explicar para vocês aqui. Faz de conta que aqui é o erro, ó, minha mão. Ó, aqui é a minha mão. E eu estou em cima do erro. Ou seja, se eu estou aqui em cima, eu não estou olhando quem está lá embaixo. Então eu não estou vendo. Eu estou em cima do erro. Então o pastor Zelito ele ensinou uma vez. Quem está em cima do erro não vê o seu erro. Ele só vê os erros dos outros. Ele só aponta os outros, só aponta fulano. Então precisamos olhar para dentro de nós. Olhar os nossos erros, reconhecer os nossos pecados. Isaías 5. Ele aponta para os outros. Ele aponta 7 ai para as pessoas. No capítulo 8, 1 ai vai para ele. Precisamos tomar cuidado.
Porque às vezes eu estou vendo um pecado no meu irmão, aquilo que está em mim, pior do que ele, e eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Então eu preciso se arrepender. Eu preciso confessar ao Senhor. Agora outra coisa. Será que é verdade esse ditado? O caía do homem e o levantara de Deus? É certo esse ditado? O caía do homem e levantar de Deus? Vamos ver se é certo esse ditado. Provérbios capítulo 24. Provérbios 24, olha só. 24:16, olha só. Por 7 vezes cairá o justo e se levantará, e se levantará, e se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal, ou seja, e ele se levantará, ou seja, o justo. É a pessoa que tem que se levantar, é a pessoa que tem que se posicionar. Ah, não caiu do levantar de Deus. Não é isso. Eu que tenho que me posicionar. Deus vai me ajudar. Deus vai me sustentar. O pai não foi atrás do filho pródigo, mas foi atrás da ovelha. A ovelha se perdeu por inocência. O filho pródigo se perdeu conscientemente, deliberadamente. Então precisamos entender. Se eu caí, vamos levantar direito. Ah, caiu, Deus vai levantar. Não. A pessoa, veja, nós lemos aqui, ele o levantará. E ele o levantará. O justo cai 7 vezes. E ele o levantará. Ou seja, a pessoa precisa se levantar e se posicionar. Amém? Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe nos grupos com seus amigos. Amém? Que Deus abençoe.